Você já ouviu falar sobre tesouro direto, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, e não faz a menor ideia do que isso significa e qual que é o melhor dos três? Ou você quer começar a investir e ouviu falar que tesouro direto ele é mais rentável que a poupança e enfim quer tirar o seu dinheiro de lá? Se essas são as suas dúvidas, fica até o final do vídeo porque hoje você vai aprender o que é tesouro direto, quais são as melhores opções e quais são os riscos. Fala galera, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tesouro direto e como ele funciona. Bom, basicamente tesouro direto é você pegar o seu dinheiro, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e o governo vai devolver esse dinheiro que você emprestou mais juros. Basicamente, tesouro direto é isso: emprestar dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. Como é que você empresta dinheiro para o governo? Vamos dizer que o governo ele quer arrecadar mais dinheiro, ele precisa de mais dinheiro. Então o que ele faz? Ele cria títulos públicos. Então você vai até o seu banco ou a sua corretora de investimentos e lá você compra esses títulos públicos que foram emitidos pelo governo. Dessa forma você vai estar financiando o governo, dessa forma você vai estar emprestando dinheiro para o governo. É assim que você compra títulos públicos do governo, que são títulos do Tesouro Direto. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Tesouro Direto ele é o primeiro passo para o investidor iniciante, porque além dele ser acessível e apresentar várias opções de investimentos, o Tesouro Direto ele oferece uma ótima rentabilidade e uma liquidez diária. O que é uma liquidez diária? Quer dizer que você consegue pegar o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo da ocasião. Além disso, de todos os investimentos que existem no mercado, ele é considerado um investimento mais seguro, até muito mais seguro do que a poupança. Porque afinal, você está emprestando dinheiro para o governo, não tem como dar errado. E se o governo tiver algum problema, ele simplesmente imprime mais dinheiro para te pagar. Ou seja, o Tesouro Direto ele é um investimento 100% garantido pelo Tesouro Nacional, sendo assim um investimento com muito pouco risco. E o Tesouro Direto ele se tornou muito popular porque ele é uma das modalidades de investimentos mais democráticas. Por que eu falo isso? Porque a partir de R$30, com 30 e pouquinho, você já consegue emprestar seu dinheiro para o governo, você já consegue comprar títulos públicos do governo, você já consegue investir no Tesouro Direto com a partir de R$30. E o legal é que o Tesouro Direto ele oferece liquidez diária para todos os títulos, seja ele pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+, que eu já vou explicar para vocês o que é cada um dos três. E uma coisa muito interessante de se falar, e também uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, é se eu começar a investir no Tesouro Direto, eu sou obrigado a todos os meses investir? Ou se eu investir 100, 200, 300 reais mês passado, esse mês eu tenho que investir o mesmo valor? Eu tenho essa obrigação? E não, você não tem a obrigação de investir todos os meses. Se no final do mês você viu que sobrou lá um dinheirinho, você pode investir o valor que você tem. Isso que é muito legal no Tesouro Direto. E hoje em dia, para você investir no Tesouro Direto, tá muito fácil, porque ele não está restrito a poucas instituições financeiras. Os investidores podem aplicar através de bancos ou através das corretoras de investimentos. Na própria plataforma, no site do Tesouro Direto, há vários tipos de aplicações para diversos perfis de investidores. E lá no Tesouro Direto, você pode escolher diversos indexadores, você pode escolher diversos prazos de investimentos e qual vai ser a remuneração. E o que são indexadores? Indexadores quer dizer que ele segue alguma referência. Por exemplo, tem IPCA, que é a inflação. Então o indexador daquele título seria o IPCA. Quando eu mostrar para vocês alguns títulos aqui, vocês vão entender mais fácil. E antes de falar para vocês os três tipos de títulos do Tesouro Direto que existem, eu queria falar para vocês que quem investe no Tesouro Direto tem que pagar imposto de renda, porém o imposto de renda só será pago sobre o rendimento, sobre aquilo que rendeu. Então se, por exemplo, você investiu R$10.000 e você teve R$2.000 de rendimento, então o imposto de renda vai ser descontado apenas sobre esses R$2.000, que foi o rendimento. E o imposto de renda, ele já é descontado na fonte, você não precisa gerar boleto, você não precisa fazer nada. Assim que você resgata, ou se você segurar aquele título até o prazo de vencimento, o imposto de renda já é descontado na fonte. O valor que vem para sua conta já vem com o valor de imposto de renda descontado. E qual que é o valor desse imposto? Depende, porque para isso a gente tem que seguir uma tabela de imposto regressiva. Ou seja, até 180 dias você vai pagar 22,5% sobre o rendimento. Lembra que é sempre sobre o rendimento. Então, entre 180 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto sobre o rendimento. De 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5%. E acima de 720 dias, se você segurar aquele título acima de 720 dias, você vai pagar apenas 15% de imposto
sempre sobre o rendimento. Então, quanto mais tempo você ficar com aquele título, menos imposto de renda você paga. Caso você decida comprar um título do governo, né, do Tesouro Direto, e você, antes de 180 dias, já quer desfazer, já quer vender aquele título para pegar o dinheiro porque surgiu alguma emergência ou porque você precisou do dinheiro, então, menos de 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento. E caso você invista no Tesouro Direto e você precisa tirar antes de 30 dias, tem uma tabela de cobrança do IOF, que a partir de 30 dias, se você tirar o dinheiro, você também vai ter que pagar o IOF sobre o rendimento. Então eu aconselho não tirar antes dos 30 dias, porque se vocês olharem na tabela do lado aqui, vocês vão ver que no primeiro dia, se você tirar no primeiro dia, vocês vão ter que pagar 96% de IOF no rendimento seu. Então praticamente você não vai ganhar nada, né? E conforme os dias vão passando, até o 30º dia, você não vai pagar mais nada. Então a partir de lá você não paga mais nada de IOF. Então se você for investir em algum título do Tesouro Direto, não tire nos primeiros 30 dias. Senão não vai compensar praticamente nada. Você vai ter que pagar o IOF mais a taxa de imposto de renda. Praticamente você não vai receber nada de rendimento. Além do IOF, que se você esperar os 30 dias você não paga nada, o imposto de renda que é descontado, né, na tabela regressiva de 22,5% a 15%, tem a taxa de custódia. O que é a taxa de custódia? A taxa de custódia é uma taxa que você paga que vai simplesmente relacionar aquele título ao seu CPF. Quando você compra títulos do Tesouro Direto através de corretoras de investimentos ou através de bancos, esses títulos não ficam com eles. Essa custódia é feita pela B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. E isso acontece pela sua segurança. Porque se, por exemplo, a instituição financeira que você escolheu para investir no Tesouro Direto tiver algum problema, o seu investimento, o seu título no Tesouro Direto, ele está totalmente isolado dessa instituição financeira. Essa instituição financeira é apenas um canal de distribuição. Os seus títulos, eles ficam custeados no seu nome, no seu CPF, na B3. E isso é uma coisa muito boa, porque traz mais segurança para o investidor. E a B3, para quem não sabe, ela é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. E quanto que é essa taxa de custódia? Essa taxa de custódia, ela é equivalente a 0,20% do valor que você investiu. E a cobrança é feita semestralmente. Entretanto, essa taxa de custódia não é cobrada sobre os investidores que têm até 10 mil reais no Tesouro Selic. Quando o valor superar esses 10 mil reais, a taxa de custódia só será cobrada acima do valor que excedeu. Então, por exemplo, se o investidor tiver aplicado 11 mil reais, a taxa de custódia será cobrada apenas nos R$1.000. Os 10 mil, ele é isento de pagar. Então, só o que passar de 10 mil reais que ele vai pagar. Então, nesse caso, ele vai pagar em R$1.000. Que seria basicamente R$2, né, que é 0,20% do valor que sobressaiu. Bom, eu queria explicar para vocês as taxas que tem e como que funciona para você entender. Agora que você já sabe como que funciona basicamente o Tesouro Direto, quais são as taxas que você tem que pagar, então agora eu quero falar para vocês os 3 tipos de Tesouro Direto que você vai encontrar. Bom, basicamente são 3 tipos. Tem o Tesouro Selic, que eu acho que é o mais comum e o mais seguro, já vou explicar o porquê. Tem o Tesouro Pré-fixado e tem o Tesouro IPCA+. Mas o que significa cada um deles? Quando você entrar no site do Tesouro Direto, ou através da sua instituição financeira, ou através do seu banco, você vai ver que é bem fácil de identificar, né? Por exemplo, eu vou pegar um aqui, tá marcado aqui, ó, Tesouro Selic. Então você já sabe que aquele tesouro é o Tesouro Selic. Então você consegue ver, na frente dele está marcado o vencimento do título, que é em 2025, no caso desse exemplo. Ou você consegue ver também ali embaixo o dia que vai vencer o título, que seria dia 1 de março de 2025. Você está vendo que a rentabilidade anual é 0,1144% mais a taxa Selic. Como esse é o Tesouro Selic, vai render a Selic mais 0,1144%. Você consegue ver o investimento mínimo. Nesse caso do Tesouro Selic, o investimento mínimo é de R$ 117,34. O Tesouro Selic, ele tem como indexador a taxa Selic. Para quem não sabe o que é Selic, eu já fiz um vídeo explicando, então eu vou deixar no card aqui em cima para você poder consultar, caso você não tenha visto. Para quem está com preguiça de ir lá ver o vídeo, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é basicamente a taxa básica de juros, é a taxa mãe da economia. Ela é definida pelo Banco Central a cada 45 dias e a principal função dela é tentar controlar a inflação. Por exemplo, se a inflação começa a subir muito, o Banco Central vai lá, sobe a Selic para tentar controlar a inflação. E voltando para os títulos do Tesouro Direto, quais são as características do Tesouro Selic? Bom, a rentabilidade, o valor que você vai ganhar, vai ser basicamente a taxa Selic ou algum valor muito próximo da taxa Selic. Ou seja, a inflação subiu,
o Banco Central foi lá e aumentou a taxa Selic. Se você investe no Tesouro Selic, conforme o Banco Central aumentou a Selic, a sua rentabilidade naquele título também vai aumentar. Caso o Banco Central diminua a Selic caia, a rentabilidade sua naquele título também vai diminuir. Então ele vai acompanhar a taxa Selic. Conforme ela sobe, você ganha mais. Se a Selic vai caindo, a sua rentabilidade vai ser menor também. E uma grande característica no Tesouro Selic é a baixa volatilidade. O que eu quero dizer quando tem baixa volatilidade? É que o preço, as flutuações daquilo lá são muito baixas. Então, basicamente, ele não sofre grandes oscilações. Então, ele é mais seguro. É por isso que quando a gente fala sobre reserva de emergência, o Tesouro Selic ele é muito indicado, porque ele não tem grandes volatilidades, ele não tem grandes oscilações. Então, se você tem um dinheiro, ou quer montar uma reserva de emergência, ou está começando a investir e não sabe o que fazer, o Tesouro Selic ele é o mais indicado para você, porque ele não tem grandes oscilações e você não vai correr o risco de perder o seu dinheiro. Caso aconteça alguma coisa com o governo, ele pode imprimir mais dinheiro. Então, de todos os investimentos que tem, o Tesouro Selic ele é o mais seguro. Além disso, quais são as vantagens de investir no Tesouro Selic? Bom, eu separei aqui 3 vantagens. A primeira é ideal para reserva de emergência. Se você quer montar a sua reserva de emergência, inclusive eu já fiz um vídeo também falando sobre reserva de emergência, o que significa, qual o valor que você deve juntar. Caso você não tenha visto, eu vou deixar no card aqui em cima, você pode consultar esse vídeo depois. Então o Tesouro Selic ele é muito ideal caso você queira montar a sua reserva de emergência. Você está com dinheiro e não sabe onde colocar, você pode colocar no Tesouro Selic. E também é indicado para objetivos de curto prazo. Caso você queira fazer uma viagem, você queira comprar alguma coisa mais cara, você pode investir no Tesouro Selic e no final da aplicação você pega o seu dinheiro. E também, dentre os títulos do Tesouro Direto, que são 3, ele é o que possui menos risco caso você precisa vender antes da data de vencimento. Lembra que eu falei para vocês que quando você vê lá, ele tem uma data de vencimento? No caso desse que eu mostrei para vocês, ele era Tesouro Selic 2025, ele vencia em 2025, você não precisa necessariamente esperar até a data para resgatar o dinheiro. De todos os títulos, ele é o mais seguro, você pode resgatar antes. Lembrando que você vai pagar o imposto de renda sobre o que rendeu, seguindo aquela tabela regressiva. Quanto mais tempo você fica com o título, menos imposto de renda você vai pagar. E se você vender nos primeiros 30 dias, você tem aquela taxa lá do IOF, que a partir de 30 dias você não paga mais nada. Então a rentabilidade no Tesouro Selic vai ser sempre positiva. Pode ser pouco ou pode ser bastante. Tudo vai depender do horizonte de tempo que você vai deixar e qual o valor da taxa Selic no momento. Então agora a gente vai falar do Tesouro Pré-fixado. Você já conhece o Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa Selic. E o que é o Tesouro Pré-fixado? Nesse tipo de título, o retorno ele já é informado na data da aplicação. O dia que você for fazer o investimento, o dia que você comprar o título, você já sabe qual vai ser a sua taxa de retorno. E isso caso você fique até a data de vencimento. Então no momento que você investir nesse título, no momento que você comprar os títulos do pré-fixado, se você aguardar até o vencimento, você já sabe qual que vai ser a sua rentabilidade no final da aplicação. Porém, se você decidir resgatar antes do prazo nesse tesouro pré-fixado, você corre sim um risco de resgatar um valor menor até do que você investiu. Então ele é um pouco mais arriscado. Então se você vender antes do prazo de vencimento, você pode ter um prejuízo ou você pode ter um ganho ainda acima do normal. E o porquê que isso acontece? Isso acontece porque o valor do título ele oscila ao longo do tempo. Ele pode variar para cima ou para baixo de acordo com a expectativa de juros de marcação ao mercado. Portanto, neste caso, a rentabilidade depende muito quando você for resgatar. Se você esperar até o final do vencimento do título, você vai ganhar aquilo que está marcado no começo da aplicação. Então, se por exemplo, eu vou entrar no site do Tesouro Direto agora. Então, eu estou vendo aqui que tem um pré-fixado, ó, você está vendo que Tesouro pré-fixado 2025 também. Ele está marcando aqui que ele tem uma rentabilidade anual, neste caso aqui, de 12,62% ao ano. Então, se você aguardar até o final da aplicação, que está falando aqui, ó, vencimento dia 1/1 de 2025. Se você ficar até o final da aplicação, você vai ganhar o que estão te prometendo, que é 12,62% ao ano. Mas caso você decida vender antes do prazo, você vai sofrer a marcação ao mercado, ou seja, você pode ter prejuízo ou você pode ter ganhos acima do esperado. Ah, você aconselha investir no tesouro pré-fixado? Olha, tesouro pré-fixado, eu não aconselho um investidor iniciante investir. Se você tiver mais conhecimento, se você entender o que é marcação ao mercado, inclusive eu vou fazer um vídeo explicando o que é isso e como que isso impacta nos títulos do Tesouro Direto, aí sim você pode investir. Mas caso você está começando a aprender,
o tesouro pré-fixado não é o mais indicado para você. Você pode correr o risco de perder dinheiro se você precisar sacar o dinheiro antes do prazo de investimento combinado no começo da aplicação. Além disso, você pode perder contra a inflação também. Se, por exemplo, neste caso que a gente deu aqui, a rentabilidade anual do título ele é de 12,62%. Vamos imaginar que no ano seguinte a inflação esteja 14%. Nesse caso, você está perdendo para a inflação, porque a sua rentabilidade real vai ser menor, porque você está ganhando 12 e pouquinho por ano e a inflação está 14 e pouquinho por ano, quer dizer que você está perdendo. A inflação está correndo o seu poder de compra e a rentabilidade do seu título do pré-fixado não está conseguindo acompanhar a inflação. Então você também corre esse risco. Você corre o risco de perder dinheiro com marcação a mercado, caso você precisa vender antes, e você também corre o risco de perder para a inflação. Tesouro pré-fixado ela é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro, porém para o investidor qualificado, para o investidor certo e que sabe o que está fazendo. Mas para isso você precisa conhecer bem o mercado para você não perder dinheiro. Ah, Gabriel, você só falou dos riscos do tesouro pré-fixado. Quais são as vantagens? Bom, eu separei 3 vantagens para você aqui. Ela garante uma rentabilidade fixa, ou seja, não vai ter aquelas oscilações. Se a Selic começar a cair, por exemplo, a Selic está em 14% e de repente ela começou a cair, ela foi para 10, ela foi para 8, ela foi para 6, a sua rentabilidade naquele título pré-fixado, se você conseguiu pegar ela em 12,65%, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui, mesmo com a Selic caindo, você não vai receber menos, você não vai ter uma rentabilidade menor, porque você pré-fixou, você fixou aquela rentabilidade em 12 e pouquinho, mesmo a Selic estando mais baixa. Então essa é uma grande vantagem. Uma outra vantagem também é que você sabe exatamente o valor que vai resgatar no final. Como assim? Se você tem aquela rentabilidade fixa de 12 e pouquinho por cento ao ano, você sabe que se você esperar até o final do vencimento, você vai ganhar aqueles 12 e pouquinho por cento ao ano. Porém, no Tesouro Selic, você não sabe quanto você vai ganhar no final da aplicação. Por que você não sabe? Porque a Selic, ela varia, ela vai aumentando, o Banco Central vai aumentando ou diminuindo para tentar controlar a inflação. E a outra que eu separei aqui, que ela é ideal para objetivos de médio a longo prazo. O legal, que eu falei para vocês, se vocês quiserem investir no tesouro pré-fixado, tentem levar esse título até o final da aplicação, caso você não entenda a marcação ao mercado. Porque na marcação ao mercado, você pode ganhar mais, como pode ter prejuízo. Mas caso você fique até o final da aplicação, você vai ganhar aquela rentabilidade prometida no começo da aplicação. E o último título que a gente tem é o Tesouro IPCA+. Como que funciona esse título? Bom, o Tesouro IPCA+, ele é considerado um título da categoria híbrida. Como assim híbrida? Porque ele combina com você que assim que você comprar o título, uma parte é fixa, uma parte já é pré-fixada. E o restante é indexado à inflação. Ou seja, o restante, conforme a inflação vai variando, ele vai seguindo a inflação. Que no caso, ela é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ah, Gabriel, me dá um exemplo para eu entender melhor. Eu separei um exemplo para vocês aqui. Então, quando você tem acesso ao Tesouro Direto, quando você vê lá Tesouro IPCA mais 2026, que é o caso que eu separei para vocês aqui. Aí você vai lá e vê que a rentabilidade está marcada IPCA mais 5,49%. Isso quer dizer que você vai receber a inflação do ano, mais uma parte pré-fixada, mais uma parte que está fixa, que seria o 5,49%. Neste caso, né? E para quem que é ideal esse tipo de título? Esse título, ele é ideal caso você queira proteger o seu dinheiro do poder de compra. Caso você está com medo da inflação subir muito e seu dinheiro acabar perdendo valor no tempo, esse título é ideal para você, porque o seu dinheiro ele vai render a inflação, lembra que ele acompanha a inflação? Ele é IPCA, além de render a inflação, você vai ganhar mais uma taxa a mais, que nesse caso aqui é 5,49%. Mas esse título também sofre marcação ao mercado. Se você tirar o dinheiro antes do final da aplicação, você pode perder dinheiro, como você pode ganhar dinheiro a mais. Então, se você não conhece, se você não entende de marcação ao mercado, eu aconselho que, se você quer comprar esse título, você pode comprar, mas leve até o final da aplicação. Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA+, o interessante é que, caso você não entenda a marcação ao mercado, você leve até o final do vencimento para você poder resgatar, para aquele dinheiro voltar na sua conta certinho e você não ter grandes surpresas. E quais são as vantagens do Tesouro IPCA+? Eu separei também aqui 3 vantagens. É que ele vai te garantir a rentabilidade acima da inflação, porque lembra que eu falei para vocês? É IPCA+, é a inflação mais alguma coisa. Também ele é ideal para investimentos ao longo prazo.
se você quer casar, fazer uma viagem, comprar alguma coisa mais cara, e você pega lá Tesouro IPCA 2026, então você tem alguns anos aí para chegar àquela data. Então ele é legal para objetivos de longo prazo, até porque é interessante, caso você é um investidor iniciante, você esperar até o final da aplicação. E ele vai te proteger contra as variações da inflação. Você percebeu que nos últimos anos os produtos nos mercados estão muito mais caros, que com R$100 antigamente você não compra as mesmas coisas hoje, ainda é os R$100, ainda é os mesmos R$100. Só que ele não tem o poder de compra que ele tinha antigamente. E caso você invista num título IPCA+, você vai conseguir manter o poder de compra. Ou seja, você tem R$100 hoje, você compra algumas coisas no mercado. Quando chegar lá em 2026, você ainda vai ter o poder de compra daqueles R$100. Aqueles R$100 vai valer lá em 2026, sei lá, vai 180, R$200. Ainda são R$100. Mas como ele ganhou o poder de compra, como ele manteve o poder de compra, na verdade, você vai conseguir comprar com aquele dinheiro as mesmas coisas que você compra hoje, lá no futuro, né? Porque o seu dinheiro, ele vai rendendo, ele vai crescendo, justamente para poder acompanhar o poder de compra, para poder acompanhar o IPCA e ainda uma taxa a mais. Então esse vídeo foi justamente para vocês conhecerem os 3 tipos de títulos. Qual que eu indico? Se você é um investidor iniciante, eu aconselho que você invista no Tesouro Selic. Até para você montar a sua reserva de emergência, você pode montar um Tesouro Selic. O Tesouro Pré-fixado, caso você queira uma taxa fixa e você sabe uma rentabilidade que você vai ter todos os anos, ele é mais indicado para você, para objetivos de longo prazo. O Tesouro IPCA+, é caso você queira proteger o seu dinheiro contra a inflação. Só que lembrando que o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro indexado à inflação, o IPCA+, os dois, caso você precisa vender antes do prazo do vencimento, você pode correr o risco de perder dinheiro. Lembrando que os 3 tipos de títulos são ótimos investimentos, cada um deles para uma situação diferente, cada um te protege contra alguma coisa. E aí, você conseguiu entender o que é Tesouro Direto? Que é basicamente você emprestar dinheiro para o governo e ele vai te devolver com juros, e para isso você pode investir em 3 modalidades diferentes: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. Vocês gostariam de um vídeo na prática explicando como que compra um título Tesouro Direto? Você quer saber como escolher o melhor título para o seu perfil? Se vocês querem mais vídeos sobre Tesouro Direto, me deixem nos comentários que eu trago um vídeo para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like para me ajudar, porque essa é a única forma do YouTube entender que é um vídeo legal, que é um vídeo que pode ajudar mais pessoas, e com o seu like ele vai enviar para mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!